Olha, prometemos, né? E agora, enfim, nós vamos falar para vocês com detalhamento o que muda em relação ao protocolo de reanimação cardiopulmonar e manobra de desengasgo. Manobra de desengasgo, particularmente, né? Que as mudanças são muito importantes. E para que a gente possa, mais uma vez, reforçar como é que é feito o socorro, uma pessoa que está engasgada, quem está aqui no estúdio conosco, vocês podem ouvir e assistir. Vou repetir mais uma vez, dá para assistir ao CBN Vitória através do YouTube em A Gazeta ES. Vamos para lá agora, ó, porque a gente vai fazer essa manobra ao vivo com a participação da capitã do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Espírito Santo, Carla Andresa Silva. A Carla já está aqui no estúdio comigo, né? E aí, antes de eu iniciar essa manobra propriamente dita, eu já te agradeço aí pela participação. Eu conversava com ela aqui durante o intervalo sobre os 10 anos, né? Nós estamos numa série especial sobre os 10 anos da tragédia de Mariana. E os nossos ouvintes vêm conversando conosco, Carla. Bom dia para você, viu? Bom dia. Como eles foram impactados com a notícia, né? Se isso está na memória deles ainda, onde eles estavam no dia que houve o rompimento da barragem, como é que foi essa expectativa do Espírito Santo, se a gente receberia ou não, né, rejeitos, sem falar das pessoas que trabalhavam também, né, e moravam na região. Sim, inclusive nesta época eu estava no curso de formação de oficiais lá em Minas Gerais, então eu pude participar das operações, porque eles mobilizaram todos os militares, inclusive os cadetes, que são alunos, que estão em formação, mas eles utilizaram desse recurso para fazer as buscas em volta ali, no entorno do rio, porque era uma distância muito extensa, então a gente era dividido em grupos e fazíamos longas caminhadas durante o dia todo, no entorno do rio, procurando ali corpos ou partes de corpos. E a gente chegou até a encontrar, né, parte de uma perna, restos mortais. Não encontramos vítimas íntegras, mas o cenário era assim, coisa de filme, de cinema, árvores caídas, lama no teto das casas, igrejas com lama, marca de lama no teto. Era uma coisa assim, realmente parecia que não era real aquilo. Devastador. Devastador. E esse trabalho de procurar, eu fico imaginando a esperança que vocês devem levar contigo, né? Vou achar, eu vou tentar tirar alguém dali, vai ter alguém precisando da minha ajuda. Sim, e são buscas demoradas, né? Tanto que as joias, né? Achei interessante isso que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ficou falando isso. A gente ainda está à procura dessas joias, né? Ainda estava até há pouco tempo, né? Ainda tinha operação constante lá em busca dessas vítimas. Então a gente vai com essa esperança no peito de realmente trazer esse conforto para a família, que infelizmente a tragédia já aconteceu, mas pelo menos ter esse conforto, essa dignidade de poder enterrar o seu ente querido. É isso, o carro estava em formação, viu, gente? 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Agora a capitã vai nos ensinar como que a gente atualiza essas manobras de desengasgo. É legal a gente comentar que muita gente fala, nossa, capitão, mas muda assim, aí fica difícil, aí complica para todo mundo. Mas, gente, são diretrizes internacionais, são feitos estudos profundos que indicam que agora, por exemplo, a mudança mais brusca no adulto, que agora a gente dá tapa nas costas dos adultos também. E então os estudos, eles indicam que são efetivos os tapas nas costas e por isso que agora a gente reveza entre tapas nas costas e compressões abdominais. A mudança do bebezinho, ela foi mais simples. Apenas na hora da compressão torácica, ao invés da gente fazer com 2 dedos, a gente faz com a base da mão. Então essas foram as mudanças, até mesmo na RCP, na compressão cardíaca, também agora é com a base da mão. Foram as mudanças mais bruscas que as pessoas perceberam em virtude da diretriz. Eu tenho visto, assim, não sei se é porque a gente está tratando mais do assunto da orientação, mas como tem gente que se engasga no dia a dia, não Justamente, é? De leite materno até pedaço de carne. Até saliva. Tem gente que engasga com saliva, com água. Então, é uma emergência que, infelizmente, a gente tem perdas de vidas anuais, estatísticas altas a nível de Brasil, a nível de estado. O bebezinho é a maior causa de morte. E a manobra, ela é muito simples. Só que se ninguém fazer nada, imagina, Fernanda, a gente sem respirar. Quanto tempo a gente aguenta sem respirar? É pouco tempo. Então, alguém precisa de agir antes do socorro chegar. Bombeiro, SAMU, ninguém vai conseguir chegar com 2, 3 minutos. E a gente vê muitos vídeos das pessoas correndo ali para o quartel de polícia, para o quartel de bombeiro, atrás de uma viatura. E se não encontrar? E se não der tempo? Então, por isso que todo mundo tem que saber. E a gente agradece quando a gente é convidado por um veículo para a gente difundir essa informação, porque são informações simples, mas que se ninguém fizer nada, infelizmente a vítima tem até chance de óbito. E aí, vamos falar assim, ó, quais são as situações mais comuns que chegam para vocês?
Adulto geralmente engasga com alimento. Você Tá. falou o campeão, carne. Meu Geralmente ali na mastigação. Já tem gente que tem dificuldade de decluição, idosos, né? A motilidade vai diminuindo. Pessoas com síndrome de Down também já têm essa dificuldade na motilidade. Então são públicos que a gente precisa de ter uma atenção redobrada. Criança, além de alimento, pode ser brinquedo, objeto, porque não tem jeito. Tem essa fase oral, elas colocam tudo na boca. Então a gente tem que ficar de olho. Pipoca, engasga muito? Pipoca engasga muito. A Sociedade Brasileira de Pediatria nem recomenda até os 5 anos, porque ela tem aquela casquinha que engasga bastante. A criança aspira, vai parar na via aérea. Existe uma pipoca de sagu que não tem essa casquinha, então é o que é indicado para menores, né? Para criancinhas Legal. menores, essa pipoquinha de sagu. Uva, alimentos arredondados para criança é muito perigoso, porque é do tamanhozinho da via aérea. Então, se o alimento cair ali por inteiro ou cortado ao meio, ele continua obstruindo a via aérea. Então, o ideal é a gente cortar de forma longitudinal. Então, a gente tem que ter atenção tanto nesses cortes de alimentos, quanto também na hora de se alimentar. Criança, na hora de comer, é hora de comer, é hora de ficar Parou, quieto. sentou. Não é pular, ficar de cabeça para baixo, dar cambalhota. Sei que é complicado, porque eu tenho uma... Você vai com a colher a uma cada cheia criança, de energia, né? Eu sei que é complicado, porque eu tenho uma cheia de energia. Mas esses movimentos, né? Pode ter uma falha ali na portinha, né? Tem uma portinha ali que o alimento vai para o canal digestório ou vai para o sistema respiratório. Então, às vezes, pode ter essa falha, na hora de fechar ali, acabar esse alimento obstruindo. Então, hora de se alimentar é hora de ficar quieto, mastigar bem os alimentos, evitar brincadeira. A gente sabe que a energia das crianças é difícil, mas tentar atuar de forma preventiva. E o adulto, quando você está mastigando, não falar. Porque eu vejo assim lá em casa, por exemplo, o idoso que eu tenho lá em casa, meu pai, quando ele começa a falar, ele engasga. Justamente. Não é? Porque exatamente ali nessa hora de respirar, né? E o alimento pode acabar indo, porque pra gente falar, a gente tem que puxar o ar tem que passar nas nossas cordas vocais. Então, é esse momento que realmente pode acontecer o engasgo. Então, é se alimentar com calma, evitar, né, ali, falação para garantir a segurança. Engasguei. Me dei conta de que tô sufocada. Aquele objeto, aquela obstrução não desce. Qual é o primeiro passo? Olha, a primeira coisa é a gente procurar uma ajuda, porque especialmente, assim, o ideal é a gente ligar pro bombeiro, mas você tá engasgado, você não vai conseguir, não vai passar ar. Então, você tem que procurar ajuda. Depois, a gente pode até simular se não tiver ajuda nenhuma. Tá. Mas se chegou ajuda, pede já a pessoa ali. A pessoa ela já tem que ligar, na verdade, pro Corpo de Bombeiros ou 92 SAMU e iniciar a manobra. E a gente pode demonstrar aqui, no Adalberto, nosso modelo de hoje. É o nosso hoje engasgado, gente. Transmissão ao vivo aqui pelo nosso YouTube. A capitã vai nos explicar qual é o primeiro procedimento. Eu vou tentando aqui, de alguma forma, ajudá-los, tá? Ótimo. Nesse processo. Tá bom. Então, Adalberto, ó, ele vai cruzar as mãos aqui, ó, próximo ao pescoço. Porque quando uma vítima está engasgada, a gente chama esse sinal universal de Ovassi. Ela cruza os braços aqui no pescoço, tenta puxar o ar e não consegue. Então, você sabe que essa vítima está com engasgo total, não passa nada de ar, ele não fala. Se ele estivesse tossindo, você ia estimular ele a tossir, que o engasgo é parcial, mas é o total, você tem que fazer a manobra. Então, você vai primeiro... Bebe água para tentar descer a comida? Não vai adiantar, porque Tá. a água vai para o sistema digestório. O que está obstruindo é o a canal via respiratório, é a via aérea. Então, tem muita gente que acha que, vou tomar água para poder resolver. Não vai adiantar. Não vai adiantar levantar os braços, também não vai adiantar. Assoprar. São Dá 3 tapinhas mais. nas costas. Os tapinhas Agora agora entraram. Mas é legal a gente reforçar que a gente tem que inclinar a vítima. Então, eu vou fazer aqui no Adalberto, ó, apoia a mão no tórax e inclina a vítima para você fazer esses golpes dorsais que a gente fala no meio das costas. Inclinou para frente, tá, Isso. gente? E Aí não ela vai dar os adianta- tapinhas. E não adianta fazer devagarzinho, não, que eu vou fazer devagar para não machucar Adalberto. Tá bom. Mas a gente tem que fazer bem vigoroso mesmo. 5 golpes que a gente fala dorsais no meio das costas. E depois disso, fazer a manobra de Heimlich, que é aquela que a gente abraça a vítima e faz o movimento de J, né? Posiciona a mão um pouco acima do umbigo e faz o movimento de J para dentro e para cima. O Adalberto tá com o simulador. Então, eu acho aqui, ó, o sinal aqui onde é o umbigo, posiciono a minha mão, abraço com a outra mão e vou fazer esse movimento bem forte para dentro e para cima por 5 vezes também. Aqui tinha até uma espuminha, né, que a gente... Que já voou? Que já voou, porque a gente tem que demonstrar que esse movimento, Isso aí. ele é forte. No adulto, esse movimento para dentro e para cima, ele é tão forte que ele vira quase uma diagonal. Tem que ser com a força total. Faço as 5 vezes,
Ok. E vou continuar esses 2 protocolos. 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais. Eu vou intercalando esses 2 movimentos. Essa compressão abdominal é de mão fechada? Isso, a mão, ela é posicionada dessa forma, olha, de lado, polegar voltado para baixo. Mão fechada. Polegar voltado para baixo, abraço com a outra mão, ela está posicionada um pouco acima do umbigo, abraço com a outra mão e faço esse movimento bem forte para dentro e para cima. A gente vai no diafragma? Isso, a nossa intenção é empurrar o diafragma e aí ele expulsar o ar do pulmão para poder desobstruir. Entendido. 5 vezes. 5 vezes, 5 golpes nas costas, 5 compressões abdominais e vou intercalando esses 2 movimentos. As chances de se resolver aí? Muito. Como a gente assiste nos vídeos na internet, quando os pais chegam ali, seja com um bebê ou seja com uma criança, para um policial, para um bombeiro, no começo, no início ali, nas primeiras manobras, a gente já tem grande chance de desengasgo, né? Desde que a pessoa faça ali vigoroso, no caso do adulto, tem que fazer forte, não fica com dó não, porque a prioridade é a vida. Lembrem-se sempre disso, prioridade é a vida. Entendido. Mesmo correndo o risco de quebrar uma costela ali... Mesmo com o risco. Tá a gente até fala, vida. Costela cola depois, mas está Isso. salvando a vida. Isso aí, a minha prioridade é a vida. Ok. Esse é para manobra de adulto. Adulto e crianças acima de 1 ano. Crianças acima de 1 ano, e aí a gente vai dosar essa força. Na hora das tapotagens, né, dos 5 golpes, que eu vou inclinar aqui, eu doso um pouco a força nesses golpes dorsais e vou dosar a força também nessa compressão abdominal. Na criança eu doso e eu posso ajoelhar para ficar na altura da criança, para na hora que eu for fazer a manobra, eu tiver postura ali para forçar. Como você mesmo citou, eu preciso de forçar o diafragma. Às vezes a gente assiste uns vídeos na internet que a criança ela fica muito solta, porque o posicionamento da pessoa que está fazendo a manobra ali, ela não está próxima à vítima, ela tem que ser ali uma parede para eu poder forçar esse diafragma para que expulse esse ar do pulmão. Entendido. E para os bebês? Para os bebês... Conseguimos salvar o Adalberto? Conseguimos, o Adalberto salvou. Para os bebês, a mudança ela foi simples. O começo da manobra não mudou nada, que é a gente posicionar o bebê... Eu vou ficar em pé também, viu, gente? Vamos lá. Estou conversando com a capitã Carla Andressa, a gente está falando dessa manobra de desengasgo. Vou ajudar a Carla. Vamos lá, bebê. Olha, no bebezinho, primeira coisa, como é que a gente percebe que o bebê está engasgado, Fernanda? Ele não vai emitir som e ele vai estar roxinho, ele começa a ficar roxo, porque falta oxigenação. Lábios roxinhos e o rosto roxinho. Eu preciso fazer a manobra, porque esse engasgo é o grave, é o engasgo total. Então, eu vou posicionar ele no meu antebraço, com a boquinha liberada. Essa pegada aqui, ela é bem fácil, ela é em formato de C. Eu pego aqui no queixinho, mantenho a boquinha dele aberta, ó. Eu não tô tampando, ó. Mantenho a boquinha aberta, coloco ele com a cabecinha mais baixa que o corpo e eu vou fazer 5 golpes também dorsais. Só que o bebê, ó, bem inclinadinho. Bem inclinadinho para baixo. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui não mudou. Agora que vem a mudança. Quando eu giro para o outro antebraço para fazer as compressões torácicas, antes a gente fazia a compressão com 2 dedos no centro do peito. Agora eles viram que essa compressão com 2 dedos, ela não é eficiente, ela não é forte o suficiente. Então eu preciso fazer com a base da mão. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 golpes dorsais. Então, ó, não desengasgou ainda, vou continuar. O bebê está apoiado, gente, de barriguinha no antebraço da capitã, tá? Justamente. E bem inclinadinho para baixo, para que ele possa ajudar, essa posição é para ajudar ele a expelir. Justamente, a gente tem que contar com a ajuda da gravidade. Então, lembra, cabecinha para baixo, bumbum para cima e eu vou fazer os golpes no meio das costas. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vejo que não desengasgou ainda, eu giro para o outro antebraço e faço 5 compressões no centro do peito, com a base da mão agora. 1, 2, 3, 4, 5. E vou intercalando até desengasgar. Se por acaso esse bebê ficar inconsciente, assim como o Adalberto, se a gente não tivesse conseguido salvar ele, o que a gente deve fazer? Posicionar a vítima sobre uma superfície rígida e iniciar o que a gente chama de RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. São as compressões no centro do peito até a chegada do socorro. Para o bebê, houve mudança também. Como viram que não é eficiente com 2 dedos, a gente faz com a base da mão. Então, eu vou comprimir forte e rápido com a base da mão até o socorro chegar. É engraçado
engraçado, ó, porque eu achava que era no coração. Não, é no meio. No meio do peito. No meio do peito. Num osso externo, tanto do adulto quanto da criança, só que o que vai diferenciar é que no bebê e na criança é com uma mão, com a base de uma mão, e no adulto a gente faz com as duas mãos entrelaçadas, braço esticado, e vou comprimir forte e rápido até o socorro chegar. Tem muita gente que tem dúvida, Fernanda. Nossa, capitã, mas não ventila? Que antigamente fazia 30 compressões, isso, e aí fazia boca a boca, soprava 2 vezes, fazia 30 compressões. Já tem algum tempo que a American Heart, também para facilitar para os leigos conseguirem socorrer vítimas, eles estipularam que é apenas a compressão, é comprimir forte e rápido até o socorro chegar. Porque quem não tem prática de ventilar, de soprar, fazia errado. Soprava, o ar ia para o estômago. Então, para facilitar, para todos terem essa empatia também de ajudar, né? Que às vezes era complicado. Nossa, eu não vou nem tentar, porque é 32, vou me perder. Então, agora é fácil. Comprimir forte e rápido no centro do peito até o socorro chegar. Então, você se deparou com uma vítima que desmaiou e que não respira, você precisa fazer essas compressões, porque, por exemplo, se for uma parada cardíaca, aquele DEA, que é aquele equipamento que dá o reset no coração, ele só funciona se alguém iniciou as compressões antes. Então, isso garante a sobrevida da vítima. Alguém tem que iniciar as compressões antes do bombeiro ou do SAMU chegar. Por isso que é extremamente importante ter essa questão de atuação e de empatia. E se a gente estiver sozinho em casa? Como é a realidade de muita gente, né? Se a gente estiver sozinho em casa e por acaso se engasgar, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o espaldar, por exemplo, de uma cadeira ou alguma bancada. O encosto, tá, gente? Da cadeira. Isso ela aí. Tá mostrando aqui agora. Pra Quem gente tá poder... no YouTube consegue assistir. Pra gente poder forçar, Fernanda, esse mesmo local um pouco acima do umbigo. Então, eu vou posicionar alguma estrutura que seja fixa, né? Seja uma cadeira, alguma bancada. Eu vou posicionar um pouco acima do umbigo e eu vou jogar o peso do meu corpo sobre esse local. Vou abaixar aqui um pouquinho. Sobre esse local para poder garantir aqui o desengasgo. Então, tem que ser forte. Eu preciso de jogar o peso do meu corpo para forçar essa região, estimular o diafragma e aí sim empurrar o ar do pulmão para poder desobstruir. Gerar essa pressão interna para poder desobstruir. É isso, gente. Olha, é muita informação, mas eu acho que ela é administrável, né? Sim. Ela é administrável. A gente vai disponibilizar, inclusive, os vídeos que a Carla já fez. Então, na rede social da Carla, a gente vai fazer uma participação nossa lá. Claro. Para que todo mundo... É aquele tipo de coisa que você tem que ter salvo. Tem que ter salvo, tem que ter na mente, porque a emergência ela não escolhe o local. Isso aí. Hora, pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser no seu ambiente de lazer, quando você está com a sua família. Então, não adianta, a gente precisa de estar preparado, porque as duas coisas, tanto a parada cardíaca quanto o engasgo, se ninguém fizer nada, a chance de sobrevida da vítima cai muito. Então, a gente precisa agir. E o período que ela fica também sem oxigenação, o quanto que ela lesa, né, da condição cerebral dela. Justamente, por isso que a manobra tem que ser feita o mais rápido possível. Por isso que as compressões precisam ser feitas, porque o nosso cérebro não aguenta ficar sem oxigênio. Então, precisa comprimir até a chegada do socorro, até a chegada do DEA, se for uma vítima de parada. Isso. Agora a gente vai sentar, porque temos perguntas, né? Eu adoro as perguntas, porque interage. Vamos às perguntas. Patrícia está gerenciando esses nossos ouvintes. Vamos lá, Fernanda. Ó, lá no YouTube tem o Ian, tem o Hélio, todo mundo dando um parabéns aí. A pauta, a sugestão legal aí de como ensinar os nossos ouvintes a desengasgarem. Vamos para a participação pelo WhatsApp. Vamos lá. O Elton dizendo que ele tem pavor de espinha de peixe. Toma super cuidado quando come. O José Raimundo dizendo que ele é técnico de segurança do trabalho e resgatista numa plataforma de petróleo. Ele queria saber onde foi esse estudo, como é que foi essa atualização para esse desengasgo e se acontece alguma coisa, se aconteceu alguma coisa para levar a essa mudança. Sim, então os estudos são realizados, a American Heart é uma associação americana, renomada, que os serviços de emergência do Estado seguem, né, e de todo o Brasil, na verdade, SAMU, corpos de bombeiros, e os estudos feitos, eles indicaram que as tapotagens, esses golpes nas costas também são eficientes para adulto e eles geram até menos danos que a manobra de Heimlich, que é a compressão abdominal. Então, por isso, foi indicado intercalar entre golpes nas costas e compressões abdominais. E os estudos no bebê falaram que compressão com 2 dedos também não resolve muita coisa. Então, tem que ser com a base da mão.
A Carmen está dizendo que ela não pode comer farinhas em geral, que ela engasga. E ela dá pulos com os braços para cima, tá certo isso? Olha, se essa farinha ela for para via aérea, não vai adiantar. Alguém tem que fazer a manobra. Agora, ela pode ter agarrado ali no sistema digestório. Até às vezes quando a gente come um alimento e parece que esse alimento não está descendo, isso não é um engasgo, porque ele está lá no sistema digestório, ele está descendo ali no esôfago, e aí nesses casos, se ela tomar uma água, algum líquido, vai ajudar a descer, mas não é um engasgo. E se ela já sabe que ela engasga, eu particularmente evitaria. Sim, né? Justamente por prevenção. Prevenção acima de tudo. Temos mais alguns ouvintes falando sobre o engasgo, mas o Marcelo dizendo que uma vez ele engasgou com um pedaço de plástico que ele respirou no trabalho porque ele não estava usando o EPI dele. Passou um sufoco. Olha só, e nem estava comendo. Existem várias situações de engasgo. Eu presenciei uma pessoa relatando que estava aplicando remédio em gotas e a parte de cima do suporte desse medicamento caiu exatamente na hora que a pessoa estava com a boca aberta e foi parar na via aérea. Então, a esposa fez a manobra e conseguiu salvar o marido. Olha só, existem coisas improváveis. Então, pode ser objeto, pode ser alimento. Pode ser tudo. Capitã, muito obrigada, viu, pela entrevista, por nos ensinar a salvar vidas aí, que a gente compartilhe essas informações com os amigos e familiares. E eu que agradeço essa oportunidade, porque realmente são dicas que salvam e que fazem a diferença. Porque a emergência ela pode acontecer, então precisamos estar preparados, Fernanda. Tenha um bom dia. Obrigada.